perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... Conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Na primeira parte da aula Conhecimento, Panorama, Perspectivas, você vai aprender a diferença entre dado, informação e conhecimento. O professor Nilson José Machado prepara o terreno para aprofundar o debate sobre conhecimento e responde a pergunta: como manter a visão do todo quando o conhecimento é cada vez mais aprofundado e especializado? Hoje a gente começa propriamente a falar de epistemologia, ou seja, a falar do conhecimento ou da teoria do conhecimento. Quer dizer, nas duas primeiras aulas, nas duas primeiras conversas, pensamos assim a educação de uma maneira geral, não é? A educação como a busca da consciência, a ação consciente, a ação projetada, a ideia de cidadania, de pessoa, não é? Numa coisa mais ampla. Agora, a gente, a partir de hoje, começa efetivamente a falar do conhecimento. E, nesse primeiro contato, a minha intenção assim, inicial é a gente acertar as contas aqui com relação a linguagem que se utiliza até para falar sobre o conhecimento, né? Um dia desses, assistindo a uma palestra de um economista, a gente vê muito economista falando de educação hoje, né? Não é por acaso, é porque o conhecimento se transformou no principal fator de produção, não é? Quer dizer, se na Grécia Antiga não havia nenhuma ligação entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho, a episteme, o logos, não tinha nada a ver com a técnica ou com o fazer, hoje essas coisas estão absolutamente integradas, misturadas, e é por isso que os economistas falam frequentemente sobre o conhecimento. E até aí nada demais. O que eu acho é que a gente da área da educação precisa ser um pouco mais ousado, perder um pouco a timidez e falar também sobre economia, né? Porque eles estão trazendo a economia para o conhecimento como se o conhecimento fosse uma mercadoria em sentido industrial. Mas a gente vai ter aqui um espaço para falar sobre isso mais adiante, né? O conhecimento como um valor. Mas o fato é que eu estava assistindo a uma palestra de um economista, se eu falar o nome vocês conhecem, né? Uma pessoa que eu respeito, gosto, etc., mas serve de exemplo para ver como é necessário dar uma limpada diária sobre o uso dessa palavra, né? Conhecimento, antes da gente entrar mesmo e começar a falar sobre epistemologia. Então, o economista dizia assim: olha, a educação é fundamental. Uma palestra para educadores, ele queria nos convencer de que a educação era fundamental, né? E aí usou o seguinte argumento: até o ano de 2020, sei lá, não me lembro exatamente, né? A quantidade de conhecimento no mundo vai estar dobrando a cada 80 dias. Por isso, quem não for para a educação, né, quem não estudar e tudo está perdido, a quantidade de conhecimento no mundo vai estar dobrando a cada 80 dias. Eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, que cara otimista, né? Eu nem sei se a quantidade de conhecimento no mundo está aumentando, se a gente está ficando cada vez mais sabidinho, né? Nem tenho assim muita certeza disso, né? Agora, dobrar a cada 80 dias é demais da conta, né? Mas a gente entende que ele estava falando muito mais de informação do que de conhecimento. É fácil dobrar, né? É fácil dobrar um banco de dados, não é isso? Então, aí Então, isso transparece quando se faz referência à sociedade em que a gente vive. Ora, se diz assim, a sociedade da informação, não é? Vocês já ouviram essa referência, a gente vive numa sociedade da informação. E também ouvem falar assim, é a sociedade do conhecimento, não é? Na verdade, a gente vive numa sociedade assim que os bancos de dados é que são cada vez mais abundantes, né? Essa é a marca, o dado.
cada vez mais dado, banco de dados, informação circulando. Agora, o conhecimento é um pouquinho diferente, não é? O conhecimento se faz com informação, que se faz com dados, mas há uma distinção mínima entre essas coisas e é essa a intenção dessa conversa hoje. Agora, apesar de parecer uma coisa bem inicial, uma coisa bem introdutória, essa introdução que vamos fazer, há espaço para a gente fazer pesquisa de ponta, coisa, não é, atual, em todos os níveis de uso dessas palavras. Por exemplo, a base de tudo, a base na sociedade atual, a base de tudo são os dados, os bancos de dados. Fala em dado, a gente automaticamente pensa em banco, não é? Bancos de dados. E a marca do dado é a acumulação. Então, o economista que estava falando ali que dobra, né, a quantidade de conhecimento, a gente não ficaria chocado se dissesse dobra um banco de dados, né? Isso até seria uma coisa simples, não é? Mas o dado é pouco, o dado entope a gente, né? A gente fica saturado, soterrado pelo dado e quem dispõe de muitos bancos de dados não pode dizer sequer que é necessariamente uma pessoa bem informada. Pode ser uma pessoa entupida de coisa irrelevante, né? O segundo nível aqui é o da informação, ou das informações. Uma informação é um dado com relevância, com significado, com propósito para alguém. Então, quando a gente fala de informação, está falando de alguém bem informado, mal informado. Um computador não é bem informado nem mal informado. Um computador tem um bom banco de dados lá dentro, né? Grande, pequeno, mas informação, você está falando de gente, né? É uma pessoa bem informada, mal informada. E a marca da informação já não é o banco, a acumulação. A marca da informação é o veículo, são veículos de informação e a comunicação. Quer dizer, a informação circula, né, entre as pessoas, não é? Então, é um outro nível já, não é? Para se chegar a esse nível das informações, é preciso tratar os dados, não é? Se a gente maltratar os dados, a gente não chega a ficar bem informado, né? Por isso, desde os PCN e todas as propostas curriculares de uns 20, 30 anos para cá, falam do tratamento da informação, né? Em geral, se referem a coisas do tipo fazer gráficos e médias, não é? E gráfico de função, e estatística, um pouquinho de estatística, em geral se refere a isso, o tratamento de informação. Mas, na verdade, tudo que se faz na escola é tratamento da informação, não é? Em todas as matérias, não só em matemática. Tratar a informação quer dizer trabalhar primeiro com os dados para poder chegar nesse nível da informação e depois, não é? Trabalhar com as informações para poder chegar no terceiro nível da pirâmide, que é efetivamente o nível do conhecimento, não é? E vamos subindo. O conhecimento se faz com informações que eu vou buscar nos bancos de dados. Mas o conhecimento é mais do que a mera informação, e a informação é mais do que o mero dado que não tem utilidade para ninguém, né? A gente pode, por exemplo, quantas pessoas há no mundo? 6 bilhões e alguma coisa, não é? 6 bilhões e lá vai pedrada. Aí dá para a gente fazer um bom banco de dados pegando assim o nome de cada pessoa que há no mundo, o nome, né? A profissão, endereço. Pronto, aí faz um banco de dados. Não vai ocupar assim o mundo inteiro, não. Você aqui na sala com uns CDzinho, uns pendrive ou alguns, né?
nós vamos ter possibilidade de ter esse bruta banco de dados. Agora, o que isso significa para a gente? Potencial, né? Agora, se de repente a Sheila me diz assim, olha, eu vou para a França amanhã, eu vou desistir daqui, vou embora para a França, né? Meu caso é com Sarkozy e não sei o quê, politicamente, né? E eu vou para a França amanhã, mas eu estou com dor de dente, eu quero o endereço de um dentista em Paris, para eu chegar e já ir ao dentista. Aí ela vai até esse banco de dados, não é? Procura um dentista e procura, não é, pelo endereço, e aí ela vai ter uma informação, um dentista em Paris extraído desse banco de dados. Agora, se ela não tiver interesse algum, esse banco de dados aqui é inerte, não é nada, né? Então, a vida de um banco de dados depende das pessoas estarem interessadas em alguma coisa, e aí as informações começam a circular. Agora, esse nível da informação tem uma coisa assim que é interessante a gente notar. A marca da informação, né, é a efemeridade. A efemeridade que decorre da fragmentação. Quer dizer, informação, por natureza, é fragmento, é caco, pedaço, né? E por conta de ser assim fragmentada, a informação nasce e morre toda hora, todo dia. O jornal de ontem está aqui, novinho, eu nem abri, e não serve mais para nada, né? Não é isso? Revista velha, a gente usa ainda no consultório médico, odontológico, daqui a pouco nem lá se quer mais, porque a marca da informação é essa efemeridade, né? O maior escândalo, daqui a pouco tem que vir outro, porque senão aquilo já se gastou, não dá mais manchete alguma, né? Então, a informação é essa natureza. O conhecimento é mais, né, do que isso, tem que ser mais do que isso, né? O conhecimento tem história, evolui, se transforma, não é? Mas não é como a informação, né? Não é com a efemeridade, assim, da informação, né? É outro departamento, né? É mais em cima. Quando a gente fala de conhecimento, fala de informação, fala de dado, lembra de banco. A marca é a acumulação, quanto mais melhor, né? Fala de informação, já tem o significado, e aí o significado para alguém, e aí a informação circula, né? São veículos mais adequados, menos adequados para a circulação de informações, para a comunicação. Agora, fala em conhecimento, a gente lembra de teoria. Teoria e de compreensão. Teoria é uma palavra que às vezes tem má fama, as pessoas não gostam, né? E ninguém quer ser teórico, mas o conhecimento é essencialmente teórico, né? Teoria. A teoria é visão. Visão. É a mesma raiz, assim, grega, de onde vem a palavra teatro, né? Que é onde você vai ver, assistir, assim, alguma coisa, né? Só que a teoria diferente do teatro, né? É a visão que leva à compreensão. É quando eu junto uma informação daqui, junto outra de lá, junto outra de lá, eu agrego uma série de informações, aí eu digo assim, estou entendendo. Ao dizer assim, acho que agora eu estou entendendo, o que eu quero dizer é que eu tenho uma teoria. Eu não estou falando, portanto, de teoria no sentido matemático, teoria formal, né? Teoria é uma visão organizada, assim, que faz a gente achar que está entendendo o que está se passando. Tá certo? Tem uma teoria. A teoria é fundamental, né? Para a ação, que é o fim da educação, agir sem teoria é coisa às cegas, né? Não está sabendo, não está vendo o que está fazendo. Então, a teoria é fundamental, não é? Praticamente, toda observação, quase tudo que a gente faz, assim, é orientado por uma teoria, mesmo que seja tácita. Você não explicita aquilo, né? Mas tem alguma visão, alguma imagem que orienta aquela sua ação. E essa imagem, esse modo de ver as coisas é uma prototeoria, né? Uma teoria assim inicial. A escola
em todos os níveis, né, da escolinha até a universidade, é daqui para cima que a gente tem que estar preocupado, né? Claro que isso se faz com isso, que se faz com isso, mas a escola, a universidade, a escola básica, nunca vai ser o melhor banco de dados. Sempre você vai achar bancos de dados melhores fora da escola. E a escola, a universidade, nunca vai ganhar da internet, ou da rede www, no sentido de circulação de informações, não é? Aqui é outra a moral, né? Essas coisas não são seccionadas, assim, separadas, mas o foco da educação, educação formal, da educação escolar, em todos os níveis, está aqui. Não dá para a universidade que seja ficar preocupada em ter aqui nos seus cursos os melhores equipamentos de informática, engenharia, disso, daquilo, para poder, quando o aluno sair daqui, ele já saber trabalhar com esses equipamentos. Não é essa a nossa função. Não é essa a função da universidade. A universidade, a partir do fim do século XVIII, início do XIX, passou a ter um papel importante na formação profissional. Antes do século XIX, a universidade não tinha a ver com formação profissional. A universidade era um lugar de preservação da cultura, era um lugar assim de fermentação de ideias, né? Ideias, cultura, era uma coisa maior. As primeiras escolas superiores de formação profissional são do fim do século XVIII e início do XIX. A primeira escola de engenharia, a primeira escola de medicina, né? É tudo essa época. Antes não tinha uma escola para você se formar técnico, assim, ou profissional, né? E muito menos a universidade era o lugar para se preocupar com isso. A primeira escola assim, técnica, politécnica, é na França, né? Na segunda metade do século XVIII, 1760, 70, 50, né? A primeira escola de medicina demora mais um pouco, no 1800 e alguma coisa, né? Bem início do século XIX, porque a medicina ainda resistiu mais, quer dizer, se achava que para se formar médico precisava ficar vendo mesmo um médico trabalhar, né? Então, nos livros de história da medicina, é muito interessante, assim, um médico está operando numa sala, tem um livro interessantíssimo de história da medicina, cuja capa é assim, um médico fazendo uma cirurgia, ele todo, não é, bem vestido e tudo, e operando lá um paciente, e dentro de um palácio, de uma casa suntuosa, e as pessoas subindo as escadas para poder olhar de cima e assistir e ver, né? Aquilo era um momento assim de aprendizado, né? Agora, dizer assim, para desempenhar tal ocupação tem que estudar essas matérias, o primeiro lugar onde isso está escrito assim, na história, né? Que, para desempenhar essas ocupações tem que estudar essa lista de matérias. É na enciclopédia, a enciclopédia francesa, do Diderot, do D'Alembert, né? Que é justamente isso, entre 1750 e 1800, 1790, né? Então, na enciclopédia, a enciclopédia são livros enormes, não é? Só que o discurso introdutório, que dá o que é a ideia mesmo da enciclopédia, né? O mapa da mina, foi traduzido, tem em português, pela editora da Unesp. Chama Discurso Introdutório, a enciclopédia lá do Diderot, D'Alembert. É um volume só, né? Nem é muito grosso. E aí tem o plano todo da enciclopédia, né? O projeto todo, e tem nesse volume, tem na biblioteca, um mapa, um grande mapa dentro que se abre, é mais do que a folha do livro, ele se abre assim, né? Como fosse uma planta. E aí tem as matérias e tudo, e tem um quadro de ocupações, que é um quadro de ocupação da época, não é? Dessa época. E o que se tinha que estudar para poder desempenhar certas ocupações. Então, a universidade, ela tem a ver com a formação profissional, não é negar isso nem fugir disso, mas ela tem uma função que está além disso, não é? Que é um lugar assim que as ideias estão sendo formadas, construídas, não é?
cultivadas. A cultura teria que ter um peso muito mais importante do que, em geral, tem nas universidades. Vocês veem no caso da nossa, que não é uma exceção, há 4 pró-reitorias, né? Há um reitor e há 4 pró-reitorias. Quer dizer, o reitor divide, não é, a autoridade em 4 pró-reitorias. Quais são as 4 pró-reitorias? Vocês lembram? Assim, é pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação, e essas 2 são de ensino, não é? É a função ensino da universidade, ou ensino de graduação ou ensino de pós-graduação. Já são 2 pró-reitorias, né? Aí tem uma terceira pró-reitoria, que é de pesquisa, pró-reitoria de pesquisa, e uma 4ª pró-reitoria, que se chama pró-reitoria de cultura e extensão, né? E que, normalmente, no funcionamento regular da universidade, é muito mais extensão do que cultura. Muito mais, eu digo, visível, porque são cursos, né? Propostas de atividades, assim, para a comunidade, não é isso? Enfim, é muito mais extensão de serviços da universidade à comunidade do que propriamente uma coisa grande, centrada na cultura, né? A cultura não pode, em nenhum momento, disputar espaço, brigar com a educação, nem com a formação profissional. O que eu digo é que isso aqui, a gente olha de cima e a gente vai buscar as informações e os dados, mas em função disso, né? E não, quer dizer, dedicar a universidade ou a escola a ter os equipamentos mais sofisticados e os sistemas informacionais mais sofisticados, não é? Porque isso tudo é muito importante para quem tem o que dizer. Se você não tem nada para dizer, se não há ideia nenhuma aí, não adianta ter tanta tecnologia ou recursos assim. Essa questão tem a ver com essa fragmentação disciplinar, né? Que é a marca da organização da escola e particularmente da universidade, uma enorme fragmentação disciplinar. Uma pessoa que entra aqui num curso de Direito nunca mais vai estudar Biologia, né? E entra num curso de Filosofia nunca mais vai estudar Química ou Matemática, não é? Mesmo num curso de Filosofia, é possível que você passe por um curso de Filosofia estudando 2 ou 3 filósofos e esquecendo todos os outros. Você faz um curso de Filosofia nosso aqui é um curso denso, difícil, bonito, importante, mas um curso assim que as pessoas escolhem percursos, não é? E é possível você se formar brilhantemente num curso de Filosofia aqui sem ter lido uma página sobre Marx. Ou, por outro lado, ter lido tudo sobre Marx e não ter lido nada sobre um filósofo atual, Habermas, ou coisa assim, né? Quer dizer, umas especializações, não é? Há pessoas num curso de filosofia, só como exemplo ainda, que são especialistas em ceticismo. O ceticismo como uma perspectiva filosófica. Mas ainda há, dentro dos especialistas em ceticismo, aqueles que são especialistas em ceticismo antigo e os que são especialistas em ceticismo moderno. É difícil, viu? Não é? Acho que, Sidney, o que você está falando é assim, há uma enorme fragmentação na escola básica, no vestibular isso explode, aparece, né? Uma fragmentação disciplinar. A escola naturalmente, multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer muitas disciplinas, mas com fracas interações. E aí tem esse discurso da interdisciplinaridade, que é o da busca do enriquecimento das relações entre as disciplinas, né? Aqui as interações são fracas, e aí a gente está querendo fazer o professor de História conversar mais com o de Matemática, o de Matemática com o de Física, não é? O de Física com o de Química, enfim, todo mundo com o de Português, né? Bom, então, esse é um nível de problemas, né? Mas aquilo a que você se refere é mais sério do que o que ocorre nesse nível. A escola sempre foi, sempre será multidisciplinar, e essa busca de melhorar as relações entre as disciplinas também sempre vai estar aí. O fenômeno mais recente, em termos de décadas, né?
Não é um fenômeno de séculos e séculos, a ordem de grandeza é décadas. É um outro tipo de fragmentação que ocorre aqui, ó, que é assim, a intradisciplinaridade, que é o seguinte: dentro de cada disciplina vão se constituindo novas disciplinas, não é? Vai se especializando cada vez mais e você vê na escola básica hoje, num cursinho, no ensino médio, você nem tem mais um professor de física, você tem professor de eletricidade, professor de mecânica, de termologia, né? Você não tem nem professor de matemática, tem um que dá geometria, um que dá álgebra, trigonometria, né? E na universidade, então, tem muita gente que trabalha com disciplinas muito específicas, não é? E intradisciplinas, quer dizer, essa fragmentação disciplinar é marcante. E não tem jeito, não dá para dizer, para com isso, não tem. Isso é um movimento sem retorno, de afunilamento, né? De especificação cada vez maior nos objetos de estudo. Hoje tem gente que faz pesquisa, não em biologia, faz pesquisa, por exemplo, sobre o mapeamento genético, né? Tem financiamentos e tudo sobre o mapeamento genético, que é uma coisa fina, importante, né? Mas uma coisa muito fina, né? Estreita, pequena. Esse afunilamento não tem retorno, mas tem que ter conserto, porque isso é problemático, né? Extremamente problemático. Daqui a pouco você vai dizer que um grande cientista é aquele que sabe quase tudo sobre quase nada, porque é bem pouquinho. E quando você pensa, por exemplo, no Aristóteles, era um cara que falava e entendia de tudo, era o conhecimento em sentido pleno a que ele se referia, né? E hoje esse nível de especialidade está conduzindo a isso, objetos cada vez menores. A busca moderna é a busca da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade quer dizer, eu não posso impedir esse movimento de disciplinarização cada vez mais fina, né? Mas eu tenho que buscar ver além das disciplinas. Esse movimento da transdisciplinaridade é eu buscar ver objetos maiores, não objetos mais e mais fragmentados, objetos maiores, né? Por exemplo, eu faço pesquisa em mapeamento genético, em biologia, né? Aí eu estou lá fazendo minhas pesquisas super técnicas e me vem a dúvida. Eutanásia pode? Clonagem pode? Né? As dúvidas. Aí, como é que eu respondo a essas dúvidas? Pondo uma lupa cada vez maior e perguntando para os genes, indo lá no DNA para ver se dentro do DNA tem uma resposta ética para essas questões? Né? Não dá. Aí a gente tem que subir e ficar olhando aqui de cima, assim, o que é isso mesmo, né? A vida, né? O que é a vida? O que é uma pessoa? Quando é que começa a vida de uma pessoa, né? Então, essas questões são transdisciplinares. Essas questões não se resolvem com uma lupa. Você tem que subir, olhar do alto e ver, pô, onde é que eu estou mesmo? Como é que é? Né? Você não pode buscar a resposta aqui. Então, esse eixo de fragmentação é assim, aprofunda e sobe e olha, né? E assim, em biologia, só como um exemplo bem marcante, nunca se falou tanto de DNA e de mapeamento genético, e, por outro lado, nunca se falou tanto de bioética, não é? Porque é pensar não a miudeza, é pensar o que é isso a vida, quando é que começa a vida, não é? É na gestação, é no nascimento, é com a consciência, quando é que acaba a vida? Não está mais consciente, acabou a vida, morte cerebral e não sei o quê. Tem 10 respostas para cada uma dessas perguntas. Todas elas, cada resposta que se dá é a partir de uma visão de homem, né? Uma visão de pessoa, uma visão do ser humano, não é? Uma coisa grande, tá certo? Então, desce, mas sobe e vê lá de cima, porque
você está diante sempre de uma foto. Você põe a lupa, você só vê pontinho preto e branco ou colorido, mas você perde a visão do todo. Aí você sobe, se afasta, o que é mesmo que eu estou vendo? É uma foto, esses são os elementos. Aí põe a lupa de novo e vai conhecer um cantinho, né? Outro cantinho, mas cada hora você sobe para enxergar o todo. Há dois tipos de preocupação. Primeiro, assim, acabar com disciplina não passa pela cabeça de ninguém. Isso não existe no horizonte de ninguém, dizer acabar com a disciplina, né? A disciplina tem a ver com ordem, com organização, e o conhecimento sempre foi, sempre será algo grande demais para ser trazido para a escola. O conhecimento, é preciso disciplinar isso, né? Organizar a disciplina nesse sentido de ordenação, né? Agora, as disciplinas, antigamente, né, o primeiro currículo de que se tem registro no Ocidente, né, é o trivium, né? O trivium, que é na formação do homem grego. Trivium, 3 matérias que eram para a formação do homem grego. Quais eram essas 3 matérias? Era a lógica, entendida como a lógica dialética, né, a argumentação, a lógica, a gramática e a retórica. Eram as 3 disciplinas que era para todo mundo estudar. Isso é que era o trivial. O trivial não é o que é para todo mundo? Era o trivial, né? Verdade que todo mundo aí eram só os cidadãos. E quando fala só os cidadãos, aí já é 6, 7% da população, né? Quem estudava o trivial. O trivial era isso daí, né? E veja, não há nenhuma fragmentação aqui. Aqui assim, a gramática era considerada absolutamente fundamental, porque a língua é o fator de unidade do povo, né, nacional. Então, era considerado falta de civilidade tratar mal a língua, tanto quanto tratar mal o outro. Tratar mal a língua, né, era uma grosseria, é mostrar que você não é civilizado. Então, tem que estudar a própria língua, a gramática era fundamental. Agora, tinha que argumentar bem, não é? Argumentar, defender posições, não é falar bonito, mas sem consistência, né? E tinha que estar preocupado com o outro, porque a retórica tem a ver com modos de argumentar, modos de falar que sejam eficazes assim na comunicação, né? Então eu posso chegar aqui, virar para o quadro negro e falar tudo muito bem e argumentar, e não está nem um pouco interessado na plateia, então a dimensão retórica está faltando aí, né? Então, quando se critica modernamente a retórica, no discurso político, não é? Ou da propaganda, então se diz assim, isso aí é pura retórica. Então você está reclamando que é só retórica. Mas que precisa da retórica, precisa. Não é? Precisa da preocupação com atingir o outro, né? Convencer, que é uma palavra bonita, porque convencer é vencer junto com o outro. É chegar lá junto com o outro, não é? Então, o Aristóteles dedicou um livro inteiro a isso, né? A arte retórica, né? A palavra como instrumento. Então, não há nenhuma fragmentação aqui. Agora, sobretudo com a ciência moderna, né? Do século XV, XVI para cá, há essa multidisciplinaridade de você vai para a escola estudar, então vai estudar física, química, matemática, história, geografia, não é? Isso cresceu com a ciência moderna, não é? Não tanto quanto nos últimos 150, 200 anos, né? Mas começou essa fragmentação. E esse discurso de buscar a física e a matemática, relações comuns, não é? A história da matemática, enfim, de se buscar essas relações disciplinares. Agora, o fenômeno mais moderno, mais recente, em termos de séculos, é essa especialização assim crescente, não é? Esse movimento de especialização que precisa ser compensado por essa perspectiva, essa busca de uma visão transdisciplinar, senão a gente se perde, não é? Então, é para desfrutar disso. É uma curiosidade
mas uma curiosidade que faz a gente, assim, apreciar bem assim como era o latim, porque o latim, até Descartes, século XVII, o latim era a língua da ciência, né? Para você fazer ciência, tinha que os livros mais importantes eram escritos em latim, não é? O livro do Newton, Principia, Matemática, Filosofia Naturalis, não é? O Spinoza, Ética, Mores Geometricum, tudo em latim. O primeiro que rompe com isso é Descartes, com o discurso do método que ele escreve em francês, não é? Mas o latim havia certas razões para se usar assim, o latim. Vejam um indício de uma coisa interessante no latim. A palavra autos, em latim, pega um dicionário na biblioteca de latim e procura. O que quer dizer autos? Quer dizer alto, elevado. E quer dizer profundo. A mesma palavra. Altos quer dizer profundo. Não é? Isso é uma coisa legal, quer dizer, associar esse movimento de aprofundar com esse movimento de ir para cima e olhar do alto. Não é? Então, não se trata de a gente fugir da especialização, mas se trata de equilibrar essa especialização crescente com uma visão holística, uma visão do todo, não é? Uma visão do conhecimento, uma visão, um olhar de cima, não é? O sentido desse aprofundamento decorre dessa visão de cima, dessa visão transdisciplinar que a gente tem, né? Você ficar mexendo lá embaixo com suas coisinhas miúdas, sem visão, quer dizer, sem teoria, não é? É para se perder, né? É o caminho para se perder. No próximo programa, a continuação da aula Conhecimento, Panorama, Perspectivas. O professor Nilson José Machado fala da crescente importância dos mapas de relevância. Um mapa não é necessariamente isso, ou não passa por uma hierarquia. Em geral, no mapa, você pode ir de qualquer ponto para qualquer ponto, numa hierarquia. E do debate entre Jean Piaget e Noam Chomsky sobre as teorias de aprendizagem. Agora, isso dito assim, fica parecendo, né, que o Piaget achava que o conhecimento se constrói e o Chomsky achava que a gente já nasce conhecendo, o conhecimento é inato. Claro que isso é uma grande bobagem, não é essa a questão.